Bem, pessoal, hoje nós vamos começar o nosso programa de uma forma bem diferente. Hoje o nosso programa está com um tema muito polêmico, com uma notícia bombástica. Eu não sei se é uma notícia, mas uma história que vai inspirar vocês, de alguma forma, a não desistir. Não sai daí não sai nem nos intervalos comerciais, porque vai ter algo especial para você hoje. No próximo bloco, nós vamos ter uma entrevista com a Juliane Lacerda, um caso que ficou conhecido por todos, da cabeleireira que pulou do prédio para se salvar de uma tentativa de estupro. E esse caso, ela vem aqui para nos contar como a sua vida foi transformada a partir desse dia. Eu queria comunicar com você que está em casa que a nossa história, a nossa vida pode mudar por segundos. Tudo pode mudar de uma hora para outra. E eu tenho recebido muitos relatos e histórias no Instagram do programa de pessoas que estavam pensando em desistir da própria vida, que naquele dia tinha pensado em colocar um fim em tudo por conta da dor da alma, das perdas, principalmente agora na pandemia, onde a gente tem perdido parentes, pessoas especiais, tem perdido projetos, empresas que há anos a pessoa tem lutado para construir e do dia para a noite tudo virou um caos. E pessoas que estavam a ponto de tirar a própria vida mandaram mensagens que por conta do programa Não Desista, elas estão lutando para continuar vivendo, que elas estão acreditando que sim, que pode ter uma nova saída, pode ter um novo começo. E eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que eu conheci. Eu não vou falar o nome para não expor, mas é uma história inspiradora. E você vai poder compartilhar com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudar alguém. Por isso, já agora deixa o seu like, compartilha, com certeza alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Então, vamos lá. É difícil contar essa história, viu? Porque eu conheci de perto e essa história mexe comigo. Tinha uma menina, uma criança de 10 anos. Ela não sentia alegria por viver. Ela já acordava triste, ficava triste. E quando ela levava as broncas, né, por conta das bagunças na escola, ela achava que ela não era amada pelos pais e pelas pessoas. E essa criança, ela achava que se ela tirasse a própria vida, ela iria para o céu e que lá não ia ter problemas. Então ela colocou na cabeça dela, uma criança de 10 anos, que a melhor solução para a vida dela era ela tirar a própria vida. Essa criança, por várias vezes pensou nisso, mas sempre acontecia alguma coisa que impedia ela de fazer. Mas teve um determinado dia que ela colocou na cabeça dela que aquele dia seria o fim da sua vida. Não porque ela queria acabar com a própria vida, mas ela queria acabar com o sofrimento que ela tinha. Porque ela tinha 10 anos, mas desde que ela sabia que ela existia, ela lidava com uma dor na alma que ela não sabia explicar. Ela já acordava triste e permanecia triste. Ela batia em todos os coleguinhas, não sabia lidar com aqueles sentimentos. E toda bronca que ela levava, porque ela era muito levada, ela sempre pensava, eu vou tirar minha vida porque ninguém me ama. E essa criança, então, determinou, naquele dia que ela levou uma bronca porque ela tinha aprontado na escola, que aquele dia seria o último dia dela. Ela fez uma carta de despedida para os pais. E aí, dessa vez, nada atrapalhou. Ela foi até a janela do prédio, do 4º andar. Ela olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. E era justamente isso que ela queria, que nada impedisse ela. Então, ela determinou, vai ser hoje. Ela foi no corredor para ver se não tinha ninguém na casa para ver esse momento. A mãe dela apareceu e ela fingiu que estava ali estudando. E aí, quando a mãe se afastou, ela falou, vai ser agora. Essa criança, ela se pendurou na janela do apartamento. Ela deu tempo de rezar, porque ela queria ir para o céu, porque ela queria viver feliz. E aí ela olhou para um lado e viu uma pessoa
na sacada do prédio do lado. Como ela não queria ser impedida e não queria ser salva, ela pensou, eu vou ter que pular agora. E ela soltou as mãos e ela me contou que foi com uma sensação como se fosse uma montanha-russa, do coração vindo lá na boca. E de repente, quando ela viu, ela estava no chão, tinha um monte de pessoas em volta, chovia e as pessoas estavam com guarda-chuva e ela só ouvia gritos desesperados da mãe, das pessoas, barulho de bombeiro, as pessoas orando por aquela criança para ela não morrer. Aquela criança começou a gritar falando que não queria mais morrer. E de repente, essa menina teve outros olhos para a vida, porque a partir daquele momento, ela teve que passar por um processo de reabilitação. Ela ficou meses numa cama sem poder andar, com um colete na coluna, né, porque ela fraturou a coluna, quebrou a perna em vários lugares. Essa menina começou a ser percebida pela família que ela tinha depressão e a família começou a querer ajudar. Porque antes, qualquer briga que os pais tinham, ela falava, eu quero me matar. E os pais não levavam a sério, porque pensavam, é coisa de criança, tá falando da boca para fora. Nunca levaram a sério. Mas depois que o acidente aconteceu, eles começaram a entender que aquela fala não era da boca para fora, que era um sentimento realmente que ela tinha. Então, decidiram que queriam levar para um psicólogo, mas a criança disse que não queria um psicólogo porque era coisa de doido. E ela não aceitou um tratamento. E os pais ficaram desesperados, com medo de que acontecesse novamente, né? Porque mesmo acontecendo aquele acidente, e ela tendo pesadelos todas as noites, gritando que estava caindo, aquela criança ainda continuava com um sentimento de infelicidade. Ela ainda era infeliz. Os pais levaram a menina para uma igreja, porque pensaram, aqui eu vou conseguir ajudar. E aí a criança não queria ir para a igreja. Ela falava que não queria crente, não queria ser crente, não queria vestir como um crente. E ela ia para a igreja, tampava os ouvidos e começava a cantar a música do Sandy Júnior, que era a sensação do momento. E ela não queria saber de ser crente. Até que ela apaixonou por um menino da igreja. Aí ela começou a mudar a vontade de ir para a igreja. Ela começou a querer estar mais frequente, começou a participar dos grupos, né, de música, de canções da igreja. E essa menina empolgou e começou realmente para a igreja. Porém, ela só ia para a igreja. Ela não sabia o que era Deus. Ela só queria ir lá porque ela estava apaixonada. E ela continuava infeliz. Ela acordava infeliz e não sabia lidar com aquele sentimento que ela tinha. E ela teve que ter responsabilidade muito nova, porque logo após o acidente ela tinha que mostrar para os pais dela que ela tinha responsabilidade de ficar sozinha, porque eles tinham medo de deixar ela sozinha. Então ela teve que amadurecer muito mais cedo do que as outras crianças, porque ela precisava conquistar a confiança dos pais. Ela queria namorar aquele menino, mas os pais não permitiram por medo. Medo que no primeiro término ela quisesse tirar a própria vida. Medo de perder aquela menina. Então essa criança teve que crescer antes do tempo. Ela começou a trabalhar mais cedo para poder ter o próprio dinheiro, ela começou a ter mais responsabilidade. Ela cresceu, se casou com esse primeiro namorado, só que ela ainda era infeliz. Ela não sabe explicar, ela só acordava infeliz, tinha o dia infeliz, ela não sabia, podia ser que ela estava numa grande festa, mas ela sentia um vazio na alma que nada explica. Era uma dor tão grande que não dava assim para explicar, ela simplesmente sentia. E ela foi crescendo, formou, foi se desenvolvendo, mas aquele vazio na alma ainda continuava. Divorciou, porque não deu certo esse primeiro casamento. E aí ela continuou buscando formas de ser feliz, né? Essa menina, eu conheci ela é artista. Conheci ela porque ela fez uma faculdade de artes cênicas. E ela buscou na arte uma forma de encontrar a sua alegria, encontrar a sua felicidade. Mas mesmo assim, ela não se completava. Existia um vazio enorme na alma dela. E ela foi crescendo, crescendo e casou novamente, tentando acreditar que o amor ainda era possível. Mas ela ainda era infeliz. E assim, por anos e anos e anos e anos, ela viveu com uma dor na alma que ela não sabia explicar. Até que um dia,
ela foi para a igreja e ela orou como nunca tinha feito. Ela disse: Deus, eu estou uma vida inteira sem saber o que é alegria de acordar. Eu não sei olhar para o céu e sentir felicidade. Eu não sei olhar para a vida e sentir alegria. Às vezes eu tenho tudo o que eu quero, mas mesmo isso não me preenche, isso não preenche a minha alma. Meu Deus, eu quero realmente ser curada e eu quero realmente ser feliz. Eu quero saber o que é ser feliz. E ela começou uma briga com Deus. Eu quero ser feliz, você me colocou aqui nessa terra, você me livrou de um acidente, você me trouxe para a vida, para eu viver uma vida infeliz. E ela começou a discutir com Deus: eu não vou mais viver a partir de hoje da mesma forma, eu não quero mais viver a partir de hoje, até aqui eu sofri, mas eu não quero mais viver assim. E ela discutiu e brigou e falou com Deus. Enfim, essa menina no outro dia acordou de um outro jeito. Ela olhou para o céu pela primeira vez e começou a sentir alegria pelos passarinhos que ela estava ouvindo cantar. Ela respirou bem fundo e pela primeira vez sentiu alegria por respirar. Ela que tantas vezes orou para Deus tirar a vida dela, que tantas vezes ela se questionava: Deus, tem tantas pessoas que querem viver, por que o Senhor não tira a minha vida e dá para essa pessoa a minha vida e tira a minha vida? Quantas vezes ela pediu: Deus, põe fim na minha história, eu não aguento mais estar viva. E pela primeira vez ela sentiu a alegria de viver. Gente, essa menina se transformou numa grande mulher, numa empresária, construiu uma empresa de eventos, se tornou atriz, participou de novelas, realizou sonhos, casou, acreditou no amor, teve um filho que por 7 anos ela lutou e ela achava que nunca conseguiria ser mãe, mas ela conseguiu ser mãe. Essa menina, hoje, ela é curada. Hoje ela sabe o que é ser feliz. Ela passa por problemas como todo mundo, mas ela não se prostra mais numa cama e se isola do mundo querendo morrer. Essa menina quer viver porque ela quer ver o filho crescer. Ela tem sonhos e projetos para construir. E ela está à frente de um programa hoje que se chama Não Desista, porque a história dela, de alguma forma, vai inspirar outras pessoas a não desistir. Essa menina, acho que vocês já sabem, sou eu. Essa é a minha história. Deus me tirou da morte para trazer uma nova chance de vida. E eu quero inspirar você a acreditar que Deus tem todo o poder de cura, mas você tem que limitar. Você tem que pôr um fim. Você tem que acreditar que, sim, a sua vida pode mudar e pode transformar. Quando eu vi a história da Juliane, que pulou do prédio para se salvar de um estupro, ela teve a opção de pular para se salvar. E eu fui em busca de buscar o céu, de buscar uma solução. E hoje eu sei que a solução não está na morte, hoje eu sei que a solução está em Deus. E que a vida é cheia de problemas, mas que Deus nos capacita para solucionar. E que a gente, para alcançar todos esses sonhos que eu conquistei, eu precisei de não desistir. E que hoje vocês determinem não desistir. Só você pode mudar a história da sua vida. E não sai daí não, no próximo bloco tem uma entrevista maravilhosa com a Juliane Lacerda. Eu tenho certeza que vocês vão ser tocados pela história dela. Vem com a gente. Olá, pessoal! Para você que se incomoda com as marquinhas de expressão, não sorri por causa das ruguinhas, eu quero indicar para vocês Clube do Dente. Eu já faço o procedimento de aplicação de Botox há mais de um ano aqui, super recomendo e hoje eu vou fazer o procedimento, então vem com a gente.
HS Produção, uma empresa especializada na confecção de rasteirinhas, sandálias, sapatilhas femininas com um design moderno e super confortável. A empresa atende vendas online, atacado e varejo para todo o Brasil. Confira os modelos no Instagram, @HSProducão. Faça agora a sua encomenda. Ainda tem gente que não acredita no poder do coronavírus, mas quem desafiou o vírus e sobreviveu para contar fala outra coisa. Eita, coronavírus, vem de novo! Eita, aqui nós não pega o bicho não. Meu irmão, né, me divertia, meus pais me divertiam, mas aquilo muito assim, às vezes a gente ouve, às vezes não. Fiz as fotografias, no começo deu, salvo engano, 25%, 30%, 50%. Provavelmente fui eu quem transmitiu a doença para os meus pais, então assim, poderia ter tido mais cuidado. Vale a pena arriscar? Respeite o distanciamento social e use máscara. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. Voltamos ao programa Não Desista e agora, como eu prometi no bloco anterior, a entrevista com a Juliane Lacerda. Seja bem-vinda, Juliane, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Quando a gente fala no programa Não Desista, muitas pessoas se inspiram nessa mensagem. E sua história é uma história de superação. Quando você recebeu o nosso convite para estar aqui no programa com a mensagem Não Desista, o que você pensa nesse momento quando você escuta essa palavra, Não Desista? Eu fiquei feliz pelo convite, né? E eu sinto que a minha história, o que aconteceu comigo, serve de superação para outras pessoas. Eu acho que esse é o significado, né, de Não Desista. Vamos começar lá do início, né? Existe uma Juliane antes do acidente e uma depois. Sim. Para quem está chegando agora, queria que você contasse um pouco sobre essa história. Eu sei que você já deve estar cansada de contar a sua história, mas tem muita gente que ainda às vezes não conhece, às vezes tem curiosidade de saber, para a gente poder vir para o antes e o depois, né, da sua vida, como que transformou, em segundos tudo mudou. Vamos começar. Quem era a Juliane antes do acidente? Vamos lá. Eu sempre fui independente, eu tenho 36 anos, tenho um filho de 13 anos, sempre trabalhei, tive minha independência, nunca imaginei, né, passar o que eu passei, mas é totalmente diferente a Juliane de antes com a Juliane de hoje, com certeza. Na personalidade, nos seus objetivos, como que era você antes? Você já acordava, tinha um sonho, um projeto, como é que era? Sim, eu acordava, né, ia para o trabalho, o meu sonho mesmo era conquistando, né, ao longo do tempo, o financeiro, né,
fazer viagens com meu filho. Você montou seu salão de beleza, Sim, né? eu tenho meu salão de beleza. Só que aí aconteceu isso que eu não esperava, hoje totalmente diferente. Eu era independente, fazia de tudo em casa, né? No meu trabalho, sempre era eu, com o meu filho. E mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, Sim. né? Eu falo que a mulher tem um poder de fazer 1001 coisas. E hoje, eu sei que uma mulher independente, quando precisa do outro, vive um outro lado da situação, né? Que é o precisar do outro. A gente trabalha algumas coisas dentro da gente nesse momento. Me diz agora, como que é a Juliane hoje? Depois a gente vai falar sobre o que aconteceu, né? Na verdade, eu mudei totalmente. Eu não sou a Não é Juliane mais de a antes, mesma. não. Eu mudei totalmente minha rotina, meu psicológico. Não tem como não mudar, né? Até porque hoje eu estou totalmente dependente da minha família, em todos os sentidos. É a minha mãe que cuida de mim, minha mãe, minhas irmãs, minha tia, né? Revezam entre elas para cuidar de mim. Hoje eu não faço, assim, praticamente nada. O seu né? salão. O meu salão tá... A menina que estava comigo no dia tá trabalhando lá ainda, continua cuidando pra trabalhando. você. Tá cuidando. Mas lá mesmo eu fui 2 vezes só, depois que aconteceu tudo isso, nunca mais eu fui lá. Então mudou totalmente minha vida. Então, vamos lá para o dia que tudo mudou, né? Sim. Eu digo que, assim, a nossa vida, ela, às vezes, por segundos, por uma trajetória que a gente faça diferente, pode ser que mude completamente o rumo da nossa história, Sim. né? E a sua história foi mudada num dia que, com certeza, você não previa, senão você nem tinha ido naquele dia, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu melhorei muito depois do acidente, mas muitas pessoas evitariam que ele acontecesse, né? Então a gente não sabe, a gente simplesmente vive. Como Sim. que foi o dia em que tudo aconteceu? Olha, foi assim, é igual você falou, a vida é questão de segundo. Uma hora eu tô bem, trabalhando, andando, fazendo minhas obrigações, coisas que eu gosto. Foi questão de 10 minutos, a minha vida, tudo Mudou. mudou. Então é assim, questão de segundo mesmo, que tudo muda. Naquele dia, foi na sexta-feira de manhã, né? Eu levantei, fui trabalhar como um dia, né, normal de trabalho. Só que, às vezes, eu abro o salão às 9, mas esse dia eu cheguei era 10h30, porque eu não tinha dormido bem à noite. E aí, 10h30, eu cheguei, atendi uma cliente, ela foi embora, 11 horas em ponto, o cara entrou. Ele entrou, a porta estava aberta de vidro. Na verdade, sempre eu trabalhei com a porta fechada, mas esse dia estava aberta, porque a vigilância sanitária foi lá e me exigiu que eu trabalhasse de porta aberta. Então, ele entrou, eu vi quando ele já estava do lado de dentro trancando a porta. Aí ele anunciou o assalto, pegou nosso celular, pegou dinheiro e mandou uma de nós duas tirar a roupa. Aí eu estava mais distante dele e a minha funcionária estava mais perto dele, ele já foi para cima dela. Aí assim, ela empurrava e falava que não e não. E para ganhar tempo, ela falou assim, então vamos subir. Nisso ele já tinha tirado a roupa dele, tirado a roupa dela. Aí quando ele falou, então vamos, eu já tinha deixado minha chinela de lado e já subi correndo. Quando eu subi correndo, ele correu Foi no atrás. impulso. No impulso. Não, nem pensou, vou me salvar. Na verdade, eu já estava na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa. E que essa alguma Desde o coisa momento seria... que ele entrou, você já pensou, preciso fazer alguma coisa. Sim. E o pular já estava na minha cabeça. Eu já, inclusive, já tinha deixado meu A chinelo. ideia é que eu vou pular e vou sair correndo. Sim, pedir socorro. A minha ideia não foi nem de sair correndo mesmo, foi de gritar e pedir socorro. Então não era nem pular a ideia inicial, era só ir na janela gritar. Não, era pular, porque quando eu fosse subir, quando eu subisse, eu sabia que ele ia correr atrás. Ah, entendi. Aí na minha Se você cabeça eu já ia gritasse, pular ele ia atrás de você. Mas o que eu pensei? Eu pulando, eu peço socorro, né? E eu moro, o meu salão é de frente a um condomínio. Então todo mundo ia sair, ele não ia perder tempo ali mais. Aham. E realmente, de fato, foi o que aconteceu. Quando eu caí, eu comecei a gritar socorro. Aí todo mundo já veio correndo, ele conseguiu sair de dentro, correndo, largou ela, não fez nada e saiu correndo de bicicleta e foi embora. E a partir dali, nasceu uma outra Juliane. Com certeza. E naquele momento em que você estava ali, eu vi relato seu que você já não sentia mais as suas pernas, né? E como que foi, eu passei por um acidente, né? Eu até falei isso no bloco anterior. Eu fiquei meses numa cama também, eu fraturei coluna, eu usei colete, eu fiquei... os médicos disseram que eu podia ficar paralítica na época também, se eu caísse, podia acontecer de ficar paralítica. E
Na época, meus pais ficaram desesperados, né? Esse processo de reabilitação, ele é um processo muito difícil. Muito Eu lento. precisava dos meus pais para tudo, para tomar banho, para trocar fralda, porque eu não ia no banheiro. Eu não fazia mais nada sozinha. E hoje eu tô aqui contando essa história, né? Que bom. Mas naquele momento, foi um momento, assim, muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu tive que aprender a ser muito humilde. Na época eu era criança, eu não tinha a minha independência, que é agora que a gente tem adulto, né? Eu tinha 10 anos. Você que é uma mulher que já era independente, já tinha o seu próprio emprego, a sua própria rotina, não ficar dando satisfação para onde vai, para onde volta, a gente ter a nossa vida. E aí, de repente, isso mudou. Como que, a gente falou isso um pouco bem no início, mas como que você está lidando com o seu filho? Como que ele está conseguindo encarar com tudo isso? As pessoas que vieram no início mais por curiosidade, e depois elas vão deixando a curiosidade, elas vão indo embora e vai ficando realmente quem quer ajudar, né? Como que foi mudando tudo isso? Exatamente, tudo que você falou é verdade, sim. Você até falou um ponto que você teve que ser mais humilde. Eu também, eu estou nessa situação, porque hoje eu dependo, né, de todos. Então, assim, a gente aprende a ser mais humilde, né, a dar valor em pequenas coisas que às vezes não dava, né, talvez na família, aquele amigo. Em relação ao meu filho, ele é bem tranquilo, sabe? Eu conversei com ele e eu tô bem. Então, por eu estar bem, ele também bem. fica bem. Ele não Existe uma mudança, mas Sim. você está entendendo que é por permissão de Deus e você está vendo o lado positivo de tudo isso. Exatamente. No começo, eu desesperei muito, como a gente estava falando, quando eu caí, adormeceu tudo da cintura para baixo. Ali, na minha cabeça, só passava que eu nunca mais ia andar. Porque eu sabia que eu tinha quebrado a coluna, eu já sabia. Como eu me sentia é só quem mais... passa que sabe o desespero, né? Aí eu cheguei, inclusive, no hospital muito desesperada. Os primeiros dias eu fiquei muito desesperada. Mas depois eu fui lembrando de muita coisa que estava passando na minha vida, e entendendo o porquê que Deus permitiu isso na minha vida. Então eu fui acalmando. E eu estou bem tranquila. E hoje eu tenho... Deus conseguiu confortar muito meu coração. E eu tenho certeza que isso faz parte da minha recuperação. Eu estou tranquila, confortável, porque eu sei que Deus está tomando conta. Eu acho que tem gente lá em casa que está igual eu assim. Por que você tem consciência de que Deus permitiu? Eu queria que você compartilhasse. É porque, assim, de um ano para cá, eu vinha num estado de depressão. Então, sem motivo, praticamente sem motivo. Eu chorava muito, tudo muito triste. Estado de depressão que... Eu sei, eu sou pegada. Deus, eu tive mais de 30 anos de depressão na minha vida. Eu sei bem o que é depressão. Isso. Não é fácil, a gente acorda triste. Não precisa de motivo. A gente simplesmente... Pode ser que tudo Não que você tem tenha, sentido. tudo aquilo que você quer. Mas você sente um vazio muito grande, né? É isso que eu falo, eu tenho tudo. Eu tenho uma família unida, perfeita. Tem gente que não tem onde morar, eu tenho meu apartamento. Tem gente que não tem um emprego meu, eu atravesso a rua, estou dentro do meu salão. Tem meu filho saudável. Eu sempre fui sadia de tudo. Então, assim, às vezes as pessoas, na depressão, eu acordava à noite, às vezes nem dormia, na verdade, eu chorava desesperadamente sem ter motivo. Eu não tinha motivo. É uma tristeza Se que... perguntar por quê, você não vai saber explicar. Não sei. Simplesmente é uma dor na alma muito grande. Isso. Que a gente pensa, eu preciso de colocar um fim nisso. E a Isso. gente só acha que o fim, muitas vezes, é na morte. Isso. Né? Porque eu preciso colocar um fim nessa dor da minha alma. Porque parece que eu não nasci para ser feliz. Isso. Tem pessoas que falam, eu não nasci para ser feliz. Parece que tem pessoas que nasceram para ser felizes. Parece que eu não tenho essa... A vida não tem sentido, né? A A gente vê que a no meio vida da não tem multidão e se sentido. sentir só. Isso. E aí, no momento que você teve esse acidente, que você estava passando por um momento anterior de depressão, você mudou alguma coisa nesse aspecto da depressão? Ou você está vencendo tudo isso, esse sentimento que você tinha? Sim, com certeza. A partir do momento que eu comecei a entender o porquê que Deus permitiu, então eu melhorei. Hoje eu sou, de verdade, outra pessoa. Psicologicamente, eu sou outra pessoa. Antes, minha vida não tinha sentido, tudo para mim estava dando errado. Eu achava que a vida não tinha mais sentido para mim. Hoje eu já vejo totalmente diferente. Hoje eu já quero sair da cadeira, se Deus quiser, e viver tudo que eu não vivi, né? Dar mais valor. Vontade de viver, né? Com vontade Sede de viver. Isso. Vontade de lutar, vontade de superar. E você é um símbolo de superação, porque o acidente ele é muito recente. Sim. E tudo que você tem conquistado é por sua fé,
a sua batalha, seu esforço. Sim. E você se sente assim, vitoriosa? Sinto. Como se Deus estivesse dando a oportunidade de mudar completamente a vida? Eu sinto uma gratidão muito grande pelas pessoas e por Deus. Porque é poucas pessoas que conseguem sentir e ver Deus agindo na vida assim. É muita coisa. É nas não tem pequenas como... coisas, Exatamente. né? São nos pequenos detalhes. Às vezes você quer muito uma coisa e de repente a pessoa aparece com aquela coisa que você quer comer. Exatamente. Né? Às vezes a gente não se sente amado e de repente as pessoas estão ali a seu dispor, né? Cuidando de você. Então, minha família que ficou cuidando de mim, meu Deus, eu tenho gratidão eterna por eles, porque né, a vida dos nossos pais mudaram tudo assim totalmente, porque a rotina muda. Tudo. Tudo. Gente, lavar um cabelo. Nossa, é tudo. Tudo Comer, difícil. tudo a gente não tem a independência de levantar e vai. Só entende quem já passou ou quem está com a gente vivendo. Não adianta eu contar para uma pessoa a minha história que mesmo assim ela não vai conseguir entender o processo. É igual assim, como moveu toda a minha família assim no desespero. Eu tenho uma irmã que nunca tinha tempo para nada, a vida dela é uma correria, empresária, filho doente, é uma correria mesmo. Ela deixou tudo para vir cuidar de mim. A cada 15 dias troca para quem vem cuidar, porque cada um tem seus afazeres. Então isso aí é uma gratidão muito grande que eu tenho pela minha família. E eu vejo uma aproximação, né, que jamais teria na nossa rotina louca. Exatamente. Eu ia te cortando, você ia falando alguma coisa, né? Não sei se você ia falar alguma coisa. Não, mas assim, só gratidão a Deus, porque eu sei que Ele foi abrindo as portas em relação a tudo. E eu acredito que tem muita gente em casa assistindo hoje o programa Não Desista, porque está procurando uma resposta. Quantas vezes a gente foi lá no YouTube, né? No meio da madrugada, fala comigo, Deus, me dá um sinal, me dá uma resposta, o que eu faço? Por que eu estou viva? Por que eu estou aqui? Sim. Então, às vezes, a pessoa, ela está buscando hoje, ansiosamente, por uma resposta. E, às vezes, a gente não recebe a resposta do jeito que a gente quer, né? Mas, de alguma forma, a gente é inspirado a não desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Eu quero pessoalmente te dizer, assim como eu fui curada da depressão, eu fui alcançando os meus sonhos, meus projetos e pude me reabilitar, né? Pude voltar a correr, a andar, fazer tudo que eu gosto. Sim. Deus, eu também vou profetizar na sua vida cura. Amém. Eu acredito muito nisso. E quem está assistindo em casa, eu queria que você trouxesse uma mensagem, porque Deus está fazendo algo grandioso dentro de você. E você tem uma missão nessa terra. Então, eu queria que, nesse momento, você usasse essa missão para você conversar com quem está em casa, para, de alguma forma, você ser luz para essa pessoa que, nesse momento, está aí em desespero, procurando uma solução. É assim, eu acho que a gente tem que se apegar em Deus. Por mais que, às vezes, a gente acha que Deus está distante, Ele não está. A pessoa, às vezes, não dá muita credibilidade na oração, em falar com Deus, né? Que eu estava nesse estado já, no entanto, eu pedi para Deus um sinal, um dia antes de ter acontecido. Eu falei, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor me ama, de que o Senhor ouve minhas orações. Então, quando eu falo que Ele permitiu, porque Ele quis me mostrar quantas pessoas me amam, o tanto que Ele me ama, que foi abrindo as portas em relação a tudo. Então, assim, quem está passando, né, pela depressão ou pelo estado que eu estou agora numa cadeira de roda, não é fácil, é muito triste. Mas para pegar com Deus e ter muita fé, porque Deus permite, mas Deus também, Ele ajuda, né? Ele faz tudo. Para a pessoa não desistir, correr atrás dos sonhos, dos objetivos, viver, dar valor na família, dar valor talvez em coisinhas que às vezes é insignificante, mas... Dar valor no andar, na nossa independência, no nosso poder decidir se pode ficar em casa ou não, né? Se a gente pode escolher sair ou não. Essas coisas que são tão simples que muda tudo depois de um acidente, não é verdade? Sim, com certeza. Então, gente, eu estou muito feliz de receber você aqui, Juliane. Você acredita que o nosso blog já está encerrando? Meu Deus do céu. Eu quero agradecer pela sua presença. E vocês podem acessar agora o Instagram, né, para você ver lá a nossa rotina da Juliane, acompanhar o seu dia a dia, tudo que ela está conquistando, né, os passos, tudo que ela está conquistando, tanto fisicamente quanto na sua própria história de vida. Ela também tem as lives, né, tem muito conteúdo que você está postando, que eu vi lá no seu Instagram, tem sido realmente uma luz para as pessoas. E o mais interessante de tudo,
é que você, no meio desse caos que você está enfrentando, você não está olhando para o problema. Você está olhando que você é luz para outras pessoas, que a sua história é fonte de inspiração. Sim. E essa é a diferença. Quando a pessoa fica em casa lamentando por tudo que ela perdeu, vitimizando por tudo Sim. que ela não tem, a vida não funciona. Não. Quando ela tira o melhor daquela situação, quando ela percebe, na verdade, que aquilo ali só fez ela crescer, amadurecer, aprender, enxergar coisas que ela não enxergava, isso, na verdade, é uma mulher de sucesso. Sim. Porque essa pessoa está superando, ela está vencendo. E ela se torna uma inspiração para muitas outras. Sim. E é por isso que você veio no programa Não Desista. Porque você não desistiu, Sim. não está desistindo. E eu acredito muito que a gente ainda vai ver muita coisa boa sua pela frente, viu? Deus Se está Deus preparando quiser. muita coisa. Sim. Então é isso. Quer deixar mais uma mensagem para encerrar o nosso bloco, o nosso programa, sua presença? Te agradecer pelo espaço, né? E quando eu decidi postar as mensagens no Instagram em relação à minha vida, foi só para realmente, talvez inspirar outras pessoas, né? Inclusive eu recebo muitas mensagens das pessoas falando que... Através da sua isso. história, elas estão mudando a vida delas Sim, também. aham. E, na verdade, Por esse isso te motivo. fortalece. Sim, muito. Porque, às vezes, você pensa em desistir, aí você fala, não, mas Sim. eu estou sendo uma inspiração, Aham. eu preciso continuar firme, É. eu preciso vencer meus próprios limites, Sim. né? Quando a gente expõe para os outros a nossa luta, a gente não desiste de lutar, porque tem um público que está Te ali jogando torcendo, força, nos isso. ajudando e que eles querem que a gente chegue lá no final. Então, é bom inspirar, ser inspiração, porque nos inspira a não parar e a continuar. Exatamente, dá força pra gente, né? É verdade. Juliana, a gente estava aqui conversando nos bastidores, eu acho que o que a gente falou aqui é muito importante para as pessoas que estão assistindo em casa, né? Eu estava falando que quando eu caí do quarto andar, eu caí em pé, né? E fraturei a minha perna em vários lugares, quebrei, na verdade, né? O osso saiu realmente do lugar, fraturei a minha coluna. E eu fiquei uns 6 meses imóvel, prostrada na cama, aos cuidados da minha família. E nesse acidente, os médicos alertaram os meus pais que eu não poderia voltar a brincar normalmente, porque eu poderia ficar paralítica, né? E eu desafiei a medicina, porque a minha recuperação após esse período que foi um gesso até aqui, meses sem poder colocar o pé no chão. O primeiro impacto do pé no chão foi assim, um choque. Realmente deu um choque na minha perna, foi muito louco. Andar foi muito estranho, a sensação é reaprender a andar. É uma sensação de estar nascendo de novo, Sim. né? E eu fui além, porque assim, não ficou sequelas, eu não ando com nenhum tipo de sequela. Se eu não contar a história, às vezes a pessoa nem vai imaginar que eu sofri um acidente desse. Então, eu acho que o poder da fé, o poder do milagre, ele vai além daquilo que a medicina às vezes pode dizer. Para você foi diferente? Você está vivendo Não. algo diferente? Quando eu caí, eu quebrei a primeira vértebra lombar, os 2 calcanhares e o cóccix. E essa mão deu alguma coisa no tendão, no nervo, não sei, ainda não sei. Mas os médicos falavam o tempo todo, inclusive antes de eu ir para o centro cirúrgico, o médico chegou do lado da minha cama e falou, Juliane, você tem noção que a sua cirurgia é de alto risco, que a sua lesão foi gravíssima? Eu falei, tenho, mas eu vou voltar a andar? Aí ele balançou a cabeça e falou, não posso te falar isso, você tem grande chance de não voltar mais a andar, porque eu tive a lesão medular, voou estilhaços de ossos para a medula. Só porque com 4 meses eu já tô de pé no andador, coisas que eu imaginaria que se viesse a acontecer seria depois de 1 ano, né? Mas não. Então, assim, eu acredito que também eu vejo Deus aí também, né? O poder da fé. Exatamente. Né? Através da fé, a gente vai além do que a medicina, a ciência possa falar. Sim. E eu quero dizer isso porque tem muitas pessoas agora com parentes internados por conta de Covid, né? Por conta de tantos outros problemas de enfermidades. E, às vezes, receber um diagnóstico que parece ser um fim, como eu acompanho crianças que também tratam com câncer, e às vezes parece que é o fim, mas na verdade é o começo de uma nova história. Sim. E aqui a gente está aqui para mostrar que tudo é possível, né? Quando tem fé. E a Juliana está dando uns engatinhar, mas já está provando o grande milagre que ela é, porque com 4 meses você já está andando com um andador, que era para você praticamente impossível. Para a medicina era bem difícil, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Meu Deus, como é lindo viver acreditando, tendo fé, né? Sim.
Então, pessoal, não sai daí não, que daqui a pouquinho tem uma entrevista com a Leonarda, do grupo GDI, Goiás Digital Influencers. Tá imperdível o programa, não sai daí não, viu? Cris Silveira veio para revolucionar o mercado de semi-joias de luxo no Brasil, com um design diferenciado, sofisticado e moderno, com excelente qualidade, durabilidade, peças antialérgicas, com novidades toda semana. Na Cris Silveira Semi-Joias de Luxo você encontra brincos, pulseiras, colares, anéis, linha religiosa, masculina e infantil. Vendas online para todo o Brasil. Acesse agora o site www.crisilveira.com.br e escolha a combinação perfeita para você. Uma mulher mais que especial, uma mulher única. Blake Swelby, deseja registrar um momento especial? Nada melhor que uma fotógrafa profissional para eternizar e realizar esse sonho. Blake Swelby atende ensaio gestante, infantil, feminino e artístico. Acesse o Instagram @blake.swelby e se inspire para os belos cliques. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Voltamos ao programa Não Desista e agora com uma entrevista com a Leonarda Porto, uma influencer digital que está bombando nas redes sociais e, além de tudo, empreendedora, gente. Quantos anos você tem, primeiramente? Eu tenho 16 anos. Gente, 16 anos e já é tudo isso. Meu Deus. Vamos começar do começo, Leonardo? Estou super, assim, querendo saber da sua história. Como que surgiu o seu trabalho de influencer digital? Assim, surgiu em 2018, quando eu participei do concurso Miss Goiás e Miss Goiânia. Em 2019, eu fui para São Paulo concorrer ao Miss Brasil. Quando voltei, eu entrei para a maior plataforma de digitais influencers, que é o GDI, e comecei a fazer um monte de cursos para me preparar. E está super preparada, né, gente? Olha só, já chegou aqui com um presentinho que eu vou segurar aqui para vocês, que é da loja da família dela, né? Uma menina empreendedora com 16 anos, eu tô curiosa, agora eu vou abrir. O que que tem aqui, Leonardo? Me conta. Tem uma peça da nossa loja que, assim, linda. Sua loja é de? De roupas. Gente, tudo que mulher gosta, né? E as pessoas que quiserem conhecer a loja de vocês, como que elas acessam as redes sociais? No Instagram, que é @SantadivaCloset, e lá tem peças super lindas, com preço super acessível também. Tá vendo, gente? Essa menina fala super bem. Vamos voltar aqui lá no início novamente. Menina, 16 anos, você está estudando, né? Nessa loucura da pandemia, quando veio aí parando tudo, lockdown, tudo fechado. E aí as influencers também, as parcerias, né?
foram muito prejudicadas, porque as empresas foram paradas. Como que você fez para se reinventar e não parar de continuar com o seu projeto, com o seu sonho? Bom, eu estou usando esse tempo que está tudo mais parado para estudar e me preparar, porque conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém tira de você. Verdade. Então, assim, eu estou fazendo muitos cursos, workshops e me preparando, porque eu tenho certeza que assim que tudo voltar ao normal... Você vai estar pronta. Exatamente. Tá certinha. E agora deixa eu te falar, como todo mundo ficou em casa, a maioria ficou no celular, a visibilidade fez aumentar, como é que ficou a questão das redes sociais? Ela melhorou, ampliou, bastante. Você teve que inventar mais conteúdo para poder aproveitar esse momento em que as pessoas estão mais voltadas para a casa, para o celular. Como que você se organizou nesse momento? Bom, eu estou aproveitando bastante porque agora eu tenho aulas não só em Goiânia, eu assisto aulas lá do Rio também, que é assim, se não fosse a pandemia, eu não teria essa possibilidade. Então, eu não vejo só pelo lado ruim. Eu uso... Ver esse lado positivo. Exatamente. Falando nisso, além disso, de você poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, o que você acha que a pandemia veio para melhorar? Porque tem gente que fala assim, a pandemia fez isso, fez aquilo, mas o lado do influencer sempre é observar aquilo que é bom em determinado problema. Qual a observação que você tem, assim, a pandemia pôde trazer mais próximo da família? Qual o lado bom que você vê de tudo isso? Bom, antes da pandemia era tudo muito corrido e agora eu tenho mais tempo para ficar com a minha família, para pensar mais em mim, de me cuidar, coisa que antes eu não tinha tanto. Então eu vejo esse lado positivo em tudo isso, né? Porque foram muitas perdas, de todos os sentidos possíveis, né? Mas se a gente não olhar para o lado positivo, a gente desiste. Exatamente. E o programa Não Desista é justamente para a gente inspirar as pessoas a não desistirem, né, Leonardo? Então, teve algum momento que você pensou assim, vou desistir desse projeto, é muito exaustivo preparar conteúdo, ser uma influencer, né, empresária, estudante, vou desistir, vou dar uma pausa para isso aqui. Você já chegou esse momento de pensar em desistir? Sim, já tive vários momentos assim, só que eu sempre tive o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, que sempre me apoiaram em tudo. E quando eu tenho esses pensamentos, eles vão e me lembram que eu sou capaz. Então, eu não desisto por causa disso e também porque eu amo fazer o que eu faço. Então, o que te inspira, o que te ajuda a não desistir é uma rede de apoio dos familiares, que às vezes o negócio está complicado, está te dizendo, não, minha filha, continua, persiste, é um apoio, é uma palavra que faz toda a diferença. Então, às vezes, a gente tem que pensar naquilo que a gente fala para os outros, né? Porque faz muita diferença na vida de alguém. E por isso, o influencer tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um grande poder. Você tem noção do poder que você tem nas suas redes sociais? Tenho. E é por isso que eu tomo bastante cuidado com tudo que eu vou falar, postar, comentar, tudo é... Quanto mais você é vista, mais pessoas estão ali para poder aprender e, de alguma forma, ser influenciadas, né, pelo aquilo que você posta. Então, é interessante o influencer ter essa dimensão para geralmente pensar, porque tem pessoas que ficam depressivas porque, às vezes, inspiram uma vida perfeita. Sim, e, às vezes, a vida não é perfeita. Exato. Você consegue postar nas suas redes sociais que também tem problemas, Leonardo? Você tem algum dia que você posta assim, gente, hoje não tá tão legal... Ou você gosta mais de mostrar as coisas positivas? O que você gosta de postar? Eu gosto de postar mais as coisas positivas para influenciar as pessoas e mostrar que dá certo, sim. Mas que também existe problemas no meio do caminho. Sim, sempre deixo isso bem claro. É porque tem muitas pessoas que colocam uma vida tão perfeita, que a gente olha e fala, por que a minha vida é tudo difícil? E aí a pessoa começa a ficar depressiva, olhando para o outro, né? Pensando, mas a minha vida não é fácil igual a dela. E é bom, de vez em quando, mostrar a dificuldade, para as pessoas até dar mais valor em tudo aquilo que você conquistou. Exato. E qual é o seu grande sonho? Assim, o meu grande sonho é poder conseguir expressar exatamente o que eu estou sentindo e, assim, ajudar as pessoas. Ultimamente, o meu foco tem sido na atuação e, além de ajudar as pessoas, eu quero muito estar no grande pico da atuação. Você tem o sonho de estar em novela, filme... Então, ela é das minhas. O mundo artístico, ele tem um leque enorme de possibilidades. Você pode ir para o teatro,
filme, curtas, comerciais, ele tem infinitas possibilidades, mas tem aquele que os nossos olhinhos brilham mais, né? Eu sempre sonhei muito com o mundo da TV, das novelas, dos filmes. Os meus olhos sempre brilharam para essa área. E você também se vê, tomara que essa pandemia passe logo, né? Tomara. Pra gente poder voltar. Aos pouquinhos está voltando as gravações das novelas, né? Aos pouquinhos está voltando também os filmes com os cuidados. A gente está louco para voltar tudo isso, para poder colocar. Você já fez alguma gravação de algum filme, de algum curta, alguma novela? Você já participou de algum comercial? Ainda não, por conta que quando eu comecei a realmente me interessar foi bem na pandemia. Mas eu vejo isso, como eu disse, como como eu posso um objetivo, dizer? um sonho, um projeto. Então, ó, não desiste não. Não dá vou certo. Eu já realizei um pouquinho do meu sonho. Eu fui lá no Rio, fiz umas participações nas novelas. E assim, quanto mais a gente bebe da água, mais a gente quer. A gente fica louco, que é um universo maravilhoso, né? Quem é artista gosta muito. E eu queria que você agora, antes de encerrar o nosso bloco, você começou dentro do universo do Miss, né? Tá ampliando para o mundo das redes sociais, como empresária, como artista, tá estudando, né? Para ampliar aí a sua arte, para que quando tudo isso passar, você já esteja pronta para já chegar lá fazendo o seu melhor. Então, eu queria que você inspirasse as outras pessoas que estão assistindo em casa, trazendo uma mensagem, porque você está se preparando. Tem muita gente que fica deitado, assistindo televisão e fala, não, está no meio da pandemia, quando passar tudo isso, eu vou lá estudar. Quando passar tudo isso, eu vou me preparar. Quando passar tudo isso... Então, as pessoas estão preparando, pensando em preparar só depois que tudo isso passar. Mas você está dentro desse universo, desse caos que a gente está vivendo, você está aproveitando o tempo para poder se aprimorar, melhorar, né? E investindo o seu tempo no seu trabalho como influencer. Então, já deixa aí um recadinho para quem está assistindo, para acordar, para levantar, para sair da cama. Bora, gente, vamos investir em nós mesmos, acreditar. Deixa sua mensagem agora. Assim, eu quero dizer que não é fácil, eu sei que não é fácil, só que a gente não pode desistir. Se é o nosso sonho, nós temos que perseverar e correr atrás. Assim, eu tenho certeza que assim que essa pandemia passar ou amenizar, vai dar tudo certo. Use esse tempo para estudar, porque nada é fácil, tudo requer estudo. É isso aí, gente, fica a dica. A gente, quanto mais... Eu digo sempre para os meus alunos que falam assim, não, você não vai estudar, não, estudar para quê? Eu falo, para quê, criatura? Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, esse é o caminho. A gente não nasce sabendo tudo. Então, a gente precisa buscar fontes para a gente aprimorar. A gente não aprende, não nasce dirigindo um carro. A gente tem que aprender fazendo. Quanto mais você faz, melhor você fica. É igual fazer vídeos nos stories. Tem gente, nos stories, tem gente que tem dificuldade de fazer vídeo. Só vai vencer fazendo. Então, vamos acordar, vamos para a vida, vamos fazer e vamos crescer. Não desista, não é não? É. E assim a gente finaliza o nosso bloco. Eu quero agradecer. Gente, você passou voando o tempo. Quero agradecer a sua presença. Já segue agora a Leonarda nas redes sociais, né? Quem não segue ainda, já segue lá GDI, que é uma plataforma digital, que é nosso parceiro, que é super maravilhosa. As meninas que estão lá, os meninos e as meninas, né? Quero deixar meu abraço para todos vocês que já nos acompanham. Obrigada pela sua presença. Gente do céu, o programa hoje voou. Obrigada pela audiência, obrigada pelo seu carinho. Faz igual a Leonarda, gente. Acorda, levanta, usa o seu tempo a seu favor. Não desista. Uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Quer divulgar a sua empresa? A escolha certa é GDI, Goiás Digital Influencers. É uma plataforma de influenciadores digitais, kids e teens, sob a administração da Fernanda Reis desde 2018. Contando em seu casting os influenciadores mirins mais conhecidos do estado de Goiás. Hoje, com 45 membros oficiais e 250 membros da família GDI, divulgam diversas empresas, marcas e eventos regionais e nacionais, unindo talento, criatividade e inovação em uma plataforma completa. Acesse o Instagram @Goiás Digital Influencers e se encante com os grandes talentos de Goiás.
Na Mix The Feel, você encontra o melhor tratamento para depilação a laser. E para você que não acredita nos resultados ou teve uma experiência ruim, eu trago essa novidade para vocês. A Mix The Feel trabalha com Millesman Premium, um laser de diodo que contém uma ponteira refrigerada, conseguindo assim oferecer mais conforto durante a aplicação. A aplicação é rápida, praticamente indolor e os resultados são visíveis desde a primeira sessão. E para você que deseja fazer o procedimento, mas não quer fechar um pacote, a Mix The Feel traz a opção da sessão avulsa. E os valores são super acessíveis. Então não perca tempo, agende agora mesmo. @MixTheFeel_. Agência Nuove Comunicação. Ela foi responsável por toda a criação de arte do nosso programa, dos quadros, a logo, criação de arte digital do nosso Instagram. A agência desenvolve atividades relacionadas à comunicação e marketing, desde o planejamento, desenvolvimento de marcas, design, estratégias de campanhas digitais e campanhas off. Sigam Nuove Comunicação.